Olá a todos, meu nome é Matheus Manfredini e junto com meu colega Matheus Lizardi vamos fazer uma apresentação sobre sensação térmica. Somos estudantes de engenharia elétrica da UTFPR. Primeiramente eu falarei um pouco sobre a definição. Basicamente a sensação térmica consiste na percepção do ar que pode ser bem diferente da temperatura real. Dentre os fatores que influenciam ela são a velocidade do vento, a umidade relativa do ar e a densidade atmosférica. Esses fatores influenciam nessa percepção porque eles alteram a transferência de energia, né? Transferência de calor entre o meio ambiente e o corpo. Portanto, sensações térmicas são aquelas que podemos identificar através do nosso corpo e que têm relação com o calor ou com o frio. Comentando agora sobre a origem do conceito de sensação térmica, voltamos à Segunda Guerra Mundial, pois a influência da sensação térmica no organismo foi identificado após a Segunda Guerra Mundial. Tropas alemãs invadiram o território russo visando dominar o país. No entanto, não conseguiram resistir ao rigoroso inverno da Rússia. Os russos, sabendo do poder de seu inverno, utilizaram as condições climáticas como uma estratégia de guerra. Foi a partir desse acontecimento que os Estados Unidos criaram um índice a verificar a sensação térmica. Tal índice considera a velocidade do vento relacionada às temperaturas diárias. Sobre a relação entre a pele e a sensação térmica, temos a pele como o maior órgão do ser humano, sendo essencial para identificar uma série de informações. É possível identificar uma grande diversidade de sensações pela pele, inclusive sensações térmicas. Já percebeu como algumas vezes, após sair de uma piscina ou mesmo do chuveiro, você sente um pouco de frio? A evaporação de um líquido faz com que a temperatura fique mais baixa. Por isso, a sensação de frio quando estamos molhados. Basicamente, isso acontece porque a camada fina de água que permanece sobre a pele absorve boa quantidade de calor. O resultado desse processo é a sensação de frio. Quando há vento, o frio em questão se intensifica pelo fato de que a evaporação da água leva ao abaixamento da temperatura da água. Para nós, que vivemos em um país tropical, o conceito de sensação térmica pode até ser pouco importante e pouco conhecido, embora saibamos que a brisa e o vento nos refrescam. Porém, em países frios, o abaixamento de temperaturas causado pelo vento pode provocar diversos problemas sérios à saúde, como por exemplo a hipotermia. Em relação à temperatura e à sensação térmica, a sensação térmica é diretamente influenciada pela temperatura. Como a temperatura é diretamente proporcional à quantidade de energia contida em um sistema, quanto maior a energia térmica é acrescentada ao sistema, mais a temperatura aumenta. Em oposição, a perda de calor leva ao abaixamento da temperatura do sistema. A existência de diferença de temperatura entre dois ou mais sistemas permite que ocorra a transferência de energia térmica em uma escala microscópica. Esse calor corresponde à transmissão de agitação térmica entre átomos e moléculas presentes no sistema. Tá, a diferença entre temperatura e sensação térmica. Em um dia quente e bastante úmido, a sensação térmica é mais elevada do que a temperatura indicada no termômetro. Em um dia com a mesma temperatura, mas com a umidade mais baixa, a sensação térmica será mais baixa em relação com a temperatura registrada pelo termômetro. Como exemplo, imagine um dia em que a temperatura do ar é de 42 graus Celsius e a umidade é de 38%. A sensação térmica desse dia será de 52 graus Celsius. No entanto, caso a umidade fosse 20%, teríamos uma sensação térmica de 42 graus Celsius, o mesmo que registra o termômetro. Se a umidade do ar fosse 0%, então a sensação térmica seria de 36 graus Celsius. Em resumo, enquanto a temperatura é uma grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas, a sensação térmica, ou a temperatura aparente, diz respeito exclusivamente à maneira como o corpo humano percebe a temperatura do ar. Por que cada pessoa apresenta uma sensação térmica diferente? Bom, isso está relacionado com o metabolismo de cada indivíduo, eh, também com a composição física, se tem mais ou menos gordura,
se é maior, se é menor, estrutura óssea e tudo mais. E também depende até do tipo de roupa que o indivíduo está utilizando, que pode afetar na temperatura aparente que o corpo percebe. Bom, eu vou falar um pouco agora sobre a equação da sensação térmica. A equação em si é a da foto da esquerda, que ela foi feita pelo cientista Will Thiel, e ela relaciona a temperatura em graus Celsius e a velocidade do vento. Já a segunda equação, que está à direita, ela foi feita pelo Paul Siegel, que conseguiu estimar qual era a quantidade de calorias dissipadas pelos meios meteorológicos observando o tempo que a água leva para congelar. Esse H, ele na realidade fornece a perda de calorias em quilocalorias por metro quadrado. Essas duas equações medem a temperatura que a pessoa sente quando exposta às essas temperaturas. A equação da sensação térmica, porém, ela é confiável apenas para temperaturas entre 30 e 20 graus Celsius. O gráfico dessa equação é de uma função quadrática, sendo que quando a temperatura é maior que 33 graus Celsius, ela se torna uma reta. Bom, para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre as pesquisas ganhadoras do Nobel de Medicina de 2021, que tem relação com o tema da apresentação. O prêmio foi concedido a dois cientistas, que foi o David Toulis e o libanês Arden Patapoutian, que apresentavam duas pesquisas diferentes, mas com objetivo em comum, que era a interação do sistema nervoso com os estímulos de toque e temperatura. A pesquisa do David Toulis, que é demonstrado na figura da esquerda, descobriu um novo sensor nas terminações nervosas humanas que respondem ao calor. E para fazer essas experiências, ele utilizou um composto de pimenta malagueta, que era chamada capsaicina, para reduzir uma sensação de queimação. Já a pesquisa do libanês, que é a figura da direita, basicamente ele isolou as células em um tubo de ensaio e fez experimentos que encontraram receptores que reagem à pressão mecânica. Esses receptores estão presentes tanto na pele como em alguns órgãos internos e enviam sinais elétricos por terminações nervosas que são interpretados pelo cérebro, como mostra a figurinha. Bom, e no último slide colocamos todas as referências que utilizamos. Espero que tenham gostado da apresentação. Tchau, tchau.